Copa do Mundo de 2026 teve 48 seleções. Dessas 48 seleções, 37 tinham pelo menos um jogador da Premier League. Mais de 150 jogadores dessa Copa, quando o torneio acabou, voltaram para o mesmo expediente. Sábado, futebol inglês. Foi a liga mais representada do Mundial. E não foi por pouco. A segunda colocada, a Bundesliga, mandou 102 jogadores. Isso não dá nem 2/3. O Manchester City sozinho cedeu 19 jogadores para 12 seleções diferentes. Não importa quem levantou a taça. A Copa do Mundo virou uma vitrine de um campeonato nacional. E isso não é sorte. É um plano de mais de 30 anos, que, aliás, começou no pior lugar possível. Há 35 anos, o futebol inglês era o inferno do esporte. Estádio caindo aos pedaços, torcida barrada na Europa, craque fugindo do país. Então a pergunta desse vídeo é: como o campeonato mais odiado da Europa virou dono do futebol mundial? E por que ninguém, nem a Espanha, nem a Itália, nem o Brasil, conseguiu copiar? Essa é a história de como se constrói uma máquina de dinheiro e do erro que todo mundo comete quando tenta imitar. Anos 80. Os estádios ingleses eram construções vitorianas, alguns com quase 100 anos sem reforma. Alambrado, arquibancada em pé, banheiro que era uma parede. E dentro deles, a pior torcida da Europa. O hooliganismo era tão fora de controle que o governo discutia carteirinha obrigatória para entrar em estádio. Tratava um torcedor como problema de segurança pública. E aí vieram as tragédias. 29 de maio de 1985. Final da Champions League. Estádio Heysel, na Bélgica. Confusão da torcida do Liverpool, um muro desaba, 39 pessoas morrem antes mesmo da bola rolar. 4 dias depois, a UEFA bane todos os clubes ingleses da Europa. 5 anos fora de qualquer competição europeia. 15 de abril de 1989. Semifinal da Copa da Inglaterra. Estádio de Hillsborough. 97 torcedores do Liverpool morrem esmagados numa arquibancada superlotada. A investigação obriga os estádios a virarem todo mundo sentado. Uma reforma bilionária que os clubes não tinham nem como pagar. E os craques iam embora. Ian Rush, maior artilheiro da história do Liverpool, até hoje vendido para a Juventus. Paul Gascoigne, o maior talento inglês da geração, para a Lazio. David Platt, capitão da seleção, comprado pelo Bari. Não pelo Milan, não pela Juventus. Pelo Bari, meio de tabela. Que inclusive pagou recorde britânico nele na época. O sonho de qualquer jogador nos anos 80 e 90 era a Série A da Itália. A liga mais rica e mais forte do mundo naquela época era a italiana. O futebol inglês era o primo falido da Europa. É desse buraco que nasce o plano. Começa em 1992, com a jogada mais importante da história do futebol moderno. Os clubes da primeira divisão se cansam de repartir a grana com os das divisões de baixo, rompem com a Federação Inglesa e fundam a própria liga, a Premier League. E aqui mora a sacada que ninguém copiou direito. A Premier League não é uma federação. É uma empresa. Dos 20 clubes, um voto cada. Essa empresa nasceu com uma regra de ouro. Ninguém vende TV sozinho. Vende tudo junto, num pacote só. E reparte o dinheiro. Só faltava alguém para pagar pelo pacote. E quem apareceu foi um apostador desesperado. Rupert Murdoch. É, aquele cara da série da HBO Succession. Não sei se você já viu, mas esse é o cara. A Sky, TV por assinatura dele, sangrava milhões por semana, afundada em dívida. E ele tinha uma teoria. O esporte é o ariete da TV paga. O conteúdo que arromba a porta da casa das pessoas. Só tinha um problema. A favorita não era a Sky, era a ITV, a TV aberta, que chegou na véspera da votação com a melhor proposta na mão. E aí a decisão virou um filme. 18 de maio de 1992, Hotel Royal Lancaster, Londres. Os 22 clubes reunidos para votar. Sim, naquela época ainda eram 22 clubes. Alan Sugar, o dono do Tottenham, e por acaso dono da empresa que fabricava as antenas da Sky, vê os números da ITV e corre pro orelhão para vazar esses números pro Murdoch, com uma porção de gente escutando aparentemente. E aí, minutos antes de votar, a Sky joga uma proposta de 304 milhões de libras na mesa,
que seria o maior contrato da história da TV britânica por um futebol que a Europa inteira desprezava. Resultado: 14 votos a 6, com 2 abstenções. A regra exigia 2/3, 14 votos, deu exatamente 14. Um voto trocado e a história do futebol moderno poderia ter sido diferente. E o mais curioso é que o 14º voto foi de quem? Do próprio Sugar, que declarou conflito de interesse, mas mesmo assim votou e foi o único dos clubes grandes a votar na Sky. Essa aposta foi a que transformou a Sky no império e a que começou a encher o cofre dos clubes. Mas assim, vender caro, qualquer liga vende. A jogada que definiu a Premier League não foi quanto ela cobrou, mas sim como ela repartiu. Existe um teto oficial de tudo que a liga divide entre os clubes, a parte de TV de dentro, a TV de fora, mais a fatia comercial da própria liga. Quem mais recebe não pode levar mais do que 1,8 vezes do que quem menos recebe. Para comparar, aqui no Brasileirão não tem nenhum teto. O maior leva fácil mais de 3 vezes o que o menor leva. Bom, isso é até uma ideia um pouco controversa. Quem mais produz deveria levar mais, mas é inegável que esse é um dos motores de crescimento da liga. Porque time pequeno com dinheiro compra jogador bom. E jogador bom no time pequeno quer dizer que num sábado qualquer um ganha de qualquer um. O Lanterna rouba ponto do líder. Em 2016, o Leicester, com 5.000-1 nas casas de aposta, foi campeão da Inglaterra. É isso que a Premier League vende para o mundo. Não um campeão. 380 jogos em que tudo pode acontecer. Um jogo de meio de tabela deles tem audiência no Japão. E foi nos anos 2000 que o negócio mudou de tamanho. Hoje, o dinheiro de TV que vem de fora da Inglaterra é maior do que o de dentro. Da cota igual que cada clube recebe, o contrato inglês paga umas 30 milhões de libras e o resto do mundo paga 60 milhões de libras. O dobro. Só a NBC pagou 2,7 bilhões de dólares para transmitir nos Estados Unidos por 6 anos, quase o triplo do contrato anterior. Um país onde o futebol nem é o esporte principal quase triplicou o que paga para ver o campeonato da Inglaterra. A Premier League deixou de vender jogos, passou a vender uma marca global, tipo Hollywood vendendo filme para o resto do planeta. E quando você vira a vitrine do mundo, o dinheiro vem te comprar. 2003, Roman Abramovich, oligarca russo, compra o Chelsea, começa a era dos magnatas. 2005, a família Glazer compra o Manchester United. 2008, Sheikh Mansour compra o City. E dessa vez não é um bilionário, é Abu Dhabi, um estado usando um clube como cartão de visita. 2021, o Fundo Soberano da Arábia Saudita compra o Newcastle. E hoje, mais da metade da liga, 11 dos 20 clubes, tem dono majoritário americano. E fica a pergunta, dinheiro de fora nessa quantidade não estraga o campeonato? Olha, esse dado joga contra. Desde que o dinheiro do estado chegou ao City, o City ganhou 8 das últimas 15 Premier Leagues. E no total, foram 6 campeões diferentes nos últimos 15 anos. O Brasileirão nesse período teve 7 campeões diferentes. Então, no quesito taça, nosso campeonato é mais imprevisível do que o dele. Mas por que a Premier League não quebrou? Olha a França. O Qatar comprou o PSG em 2011. E a Ligue 1 virou um monólogo. Campeão definido em agosto e a TV francesa desabou de valor. Desabou tanto que em 2025 a emissora que transmitia a liga pagou 100 milhões de euros só para poder sair do contrato. E a liga teve que criar o próprio canal de streaming para se transmitir sozinha. O problema não foi o PSG ganhar tudo. Foi não sobrar nada que valesse a pena assistir abaixo dele. Na Inglaterra, o mesmo tipo de dinheiro entrou. E o valor da liga continuou subindo, mesmo com o City ganhando quase tudo. Porque o produto nunca foi o campeão. É a tabela inteira. O 6º contra o 10º Lotabar em Bangkok. E por que a estrutura aguenta? Porque na Premier League o bilionário não compra a liga, compra uma cadeira na mesa. A venda da TV segue coletiva, a divisão segue travada e a decisão segue sendo 20 votos. Então o Sheik compete com o oligarca que compete com o fundo americano, todo sábado, e a briga deles que é o espetáculo. E ainda teve o teste final em 2022, Guerra da Ucrânia. Abramovich é sancionado e forçado a vender o Chelsea em semanas por 2,5 bilhões de libras. O homem mais poderoso do futebol inglês, riscado do mapa. O Chelsea seguiu jogando e a liga nem sentiu. O dono passa, a liga fica. Agora um efeito colateral que virou curiosidade de mercado. A Premier League tem uma regra. Das 25 vagas no elenco, pelo menos 8 tem que ser de jogador formado na Inglaterra. Não importa a nacionalidade. Importa ter sido criado lá.
Só que na prática, quem preenche essa cota é quase sempre inglês. E aí a conta é simples. Se todo clube gigante precisa de inglês bom e inglês bom é um pouco escasso, o preço explode. 2021, Jack Grealish vira o primeiro britânico de 100 milhões de libras. 2023, Declan Rice, 105 milhões de libras no mesmo ano em que o Real Madrid paga quase 90 milhões pelo Bellingham. 2024, Tottenham gasta 65 milhões de libras num centroavante inglês, o Solanke. Na janela de 2025 virou rotina. Eze por 67 milhões de libras, Madueke por 52, Gittens por 48, 3 pontas ingleses, quase 170 milhões de libras numa janela só. E aí chegou 2026. Em maio, antes da Copa do Mundo, o Barcelona pagou 80 milhões do Anthony Gordon, um clube que nem precisa de cota de inglês, pagando preço de inglês. E no meio da Copa, recorde britânico caiu 2 vezes em 3 semanas. O City pagou 116 milhões no Elliot Anderson e 3 semanas depois, o Chelsea cobriu com 117 milhões de libras no Morgan Rogers. O jogador inglês custa visivelmente mais caro que um estrangeiro equivalente. E isso é o que o mercado chama de imposto do inglês. O paradoxo é bonito. A liga mais globalizada do planeta criou a mão de obra local mais cara do mundo. A Premier League tomou proporções tão grandes que, se a gente pegar para comparar com o Brasil, o Southampton terminou em último na Premier League de 24 e 25. Só de TV embolsou uns 820 milhões de reais, o que era equivalente na época. O Flamengo ganhou tudo em 2025 e, somando todas as premiações, não chegou a uns 600 milhões de reais. E olha que aí dentro ainda tem Mundial de Clubes da FIFA, que sozinho pagou mais de 150 milhões de reais. O último colocado deles ganha mais do que quem mais ganhou no nosso país. O X da questão que eu estou trazendo já não é novidade. Não é de hoje que notaram que a diferença de investimento entre os clubes pode criar disparidades enormes e deixar o campeonato menos interessante. Pega a Liga Espanhola. Cada clube vendia a própria TV. O Real Madrid e o Barcelona sozinhos faturavam muito mais do que qualquer outro time do país. Quando centralizaram em 2015 já era tarde. O campeonato tinha virado praticamente Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O próprio campeonato inglês, mesmo com esse teto de 1,8 vezes que foi instituído lá na criação da liga, ele criou há 10 anos o PSR, que limita esses investidores bilionários de gastar dinheiro adoidado. E recentemente, a gente vê fair play financeiro sendo implementado em várias ligas. No Brasil, a CBF criou o dela agora. E falando do Brasil, o Brasil. Os clubes conseguiram vender TV por conta própria e aí foram se juntar para vender esses direitos, mas aí criaram 2 ligas separadas que brigam entre si. Talvez o maior mérito da Premier League, assim como no mundo dos investimentos, seja o poder do tempo, o efeito dos juros compostos dessas medidas, que estão rodando desde 92 para que a liga continue equilibrada. E olha a ironia disso tudo. A Premier League começou com os grandes cansados de dividir dinheiro com os times das divisões de baixo. A liga nasceu de um ato egoísta e, para funcionar, teve que virar o contrário disso dentro de casa. E a consequência é que o futebol inglês está colhendo os frutos dessa decisão. A segunda divisão inglesa, a Championship, mandou 36 jogadores para o Mundial, mais que a primeira divisão da Holanda. E a Inglaterra terminou essa Copa do Mundo em terceiro, que é a melhor campanha desde o título de 1966. Primeiro o dinheiro se concentrou no núcleo e desenvolveu esse núcleo. Agora, essa Premier League desenvolvida puxa o resto do país. Os 20 clubes da Premier League entenderam uma coisa simples. Ninguém assiste o jogo sozinho. Proteger o adversário é proteger o próprio negócio. E é por isso que dono vem, dono cai, dono é sancionado e a máquina segue. Porque o produto nunca foi o clube, é o campeonato. Dono passa, a liga fica. Agora, lembra do começo? Dos craques ingleses fugindo para a Itália? Em 1990, a liga mais rica do mundo era a Série A. Todo mundo estava lá. Hoje, ela briga para ser a 4ª força da Europa. O que destrói uma liga que tinha tudo? Esse é o próximo vídeo. Se inscreve para não perder.